que diz respeito a esta data, que foi estabelecido, né, no calendário gregoriano, por assim dizer, e que nós sabemos que Páscoa vem de uma palavra hebraica, Pessah, que vem lá do Êxodo, do Antigo Testamento. E você se lembra daquela ocasião em que Deus está para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Tudo começa ali. Naquele momento, nós temos a informação pela palavra de Deus, que Deus, na última praga contra Faraó e todo o Egito, vou ser bem resumido aqui, onde Deus ele vai matar o primogênito de todo o Egito, de humanos, de homens e de animais. Deus ele vai dar o livramento a Israel através do sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Quem lembra disso aí diz amém. Então lá atrás, no Antigo Testamento, lá atrás, nós já temos um vislumbre, um apontamento de Deus, daquilo que seria realizado lá na frente, e que viria a ser a libertação de um povo chamado povo de Deus, mas não de uma libertação da mão de homens, mas da libertação da opressão e da escravidão do pecado. Quando Deus ele dá aquele sinal para Israel, ele dá algumas regras para Israel, mas o que eu quero ressaltar a você é o cordeiro perfeito, sem mancha, que precisa ser imolado, sacrificado. Era necessário que aquele cordeiro morresse e que o seu sangue fosse passado nas portas, porque quando o anjo destruidor passasse e avistasse aquele sangue seria a redenção, ou seria o redentor daquela família. E quando ele visse aquele sangue, então não seriam mortos aqueles que estavam debaixo daquele sangue, debaixo da cobertura daquele sangue. E nós vamos ver toda uma ritualística de Israel, e nós vamos ver que Deus estabelece isso, Deus livra Israel do Egito, eles são libertos, eles são tirados da escravidão, Deus poupa a vida deles, livra eles de forma sobrenatural, e estabelece nas gerações de Israel, para que Israel então, como um memorial, levantasse isso ano após ano, e se lembrasse daquilo que Deus fez por eles, da libertação que fez por eles. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, se você examinar a Bíblia, você vai ver que um dia antes da Páscoa dos judeus, Jesus ele ceia com os seus discípulos. E isso é curioso, irmão. Um dia antes, diz a palavra, no dia anterior, Jesus ceia com os seus discípulos. Por quê? Se Jesus era um judeu, por que é que ele não ceia no dia da Páscoa? Porque justamente no dia seguinte, no dia da Páscoa, no dia que o cordeiro estaria sendo sacrificado nas casas dos judeus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estaria sendo entregue e morto para a libertação de toda a humanidade. Por isso ele é entregue, ele é morto no dia da Páscoa dos judeus. Isto é algo para outro dia. Jesus ele cumpre o seu chamado, ele cumpre o seu ministério, ele cumpre a obra, ele morre. E aí nós vamos ler um texto, eu quero ler para você, está em Lucas 24, 5 e 6, se você quiser ler, se não apenas escute. Lucas 24, 5 e 6. Quando Jesus pregava aos judeus, aos fariseus, os fariseus que eram zelosos da lei, os fariseus pediam sinais para Jesus, para que ele provasse que ele era filho de Deus. E Jesus olhava para aquela geração incrédula, de coração duro, de dura cerviz, que não olhava para outra coisa senão para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. E Jesus disse a eles: geração incrédula, sinal nenhum lhes será dado, senão o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou durante 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra.
E Jesus lança esta palavra, Jesus está anunciando aos seus discípulos, Jesus está dizendo que era necessário que o Filho do Homem fosse morto, fosse entregue, mas que ao terceiro dia venceria a morte, ressuscitaria. Lucas 24, 5 e 6 diz assim: logo após tudo isso acontecer, no domingo pela manhã, como se fosse hoje, pela madrugada, atemorizadas, as mulheres, como disse já a pastora Marcela aqui, inclinaram o rosto para o chão. E nesse momento os homens lhe questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Verso 8: então se lembraram das palavras de Jesus. Eu quero dizer para você, querido irmão e querida irmã, que hoje, para nós é um dia memorável, sim, é um dia de nós lembrarmos e relembrarmos e celebrarmos aquilo que de fato a igreja verdadeira e sincera do Senhor já comemora todos os dias, toda semana, todo domingo, ou toda culto de ceia do Senhor, aquilo que Ele fez em prol de um povo chamado seu. Ele entregou a sua vida, Ele foi martirizado, Ele foi humilhado, espancado, sofreu. Disse o profeta Isaías: pelas suas pisaduras, nós que cremos fomos sarados. Nós que já olhamos para Ele com todo amor e devoção. Me chama a atenção porque muitos, somente neste dia, separam como se fosse um dia mágico. E aí eu sou um pouquinho crítico nessa parte. Tem pessoas que você olha no mundo que fazem o que querem, vivem ao seu gosto, não observam a palavra, não observam o Senhor, não confessam Ele, não vivem conforme Ele viveu, não seguem após Ele, mas quando chegam em determinadas datas e dias, eles querem ser até mesmo mais santos do que o próprio Senhor. Eu quero dizer para você que eu não estou negando que esta data é importante para nós, mas eu quero dizer para você que todos os dias é dias de nós comemorarmos e entendermos que sim, Ele morreu, Ele foi enterrado, Ele ficou no seio da terra, mas que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e agora Ele vive e Ele reina para todos sempre. Se você crê nisso, dê um aplauso ao nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele vive, porque Ele vive. Nós cremos e nós andamos segundo esta fé, e por isso somos perseguidos e zombados, por isso somos muitas vezes até mesmo maltratados, por isso somos discriminados, mas até, como diz aquele hino que nós sempre cantamos na ceia, né? Que nós vamos carregar esta cruz até o fim, nós não vamos negociá-la. Virão dificuldades, virão momentos de tristeza, abatimento, virão momentos de até mesmo derrota, sim, mas não seremos aniquilados. Nós vamos passar as águas do Jordão e nós vamos encontrar a promessa do Senhor logo ali, do outro lado, conforme a promessa que Ele nos fez. Amém, queridos? Glória a Deus. Fica aqui então a minha palavra sobre a Páscoa para você. Agora abra sua Bíblia comigo em Josué capítulo de número 4 e versículo de número 4 também. Josué 4 e 4, que também tem a ver com isso, porque fala de memorial, fala daquilo que nos traz memória, fala daquilo que nós temos que trazer à memória e que pode nos dar esperança. Josué capítulo de número 4 e verso 4. Aleluia, que culto tremendo, maravilhoso. Como disse o pastor Tiago, parece que estamos em poucos, mas o pouco com o Senhor é muito. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Josué 4 e 4, depois você pula para o 19. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas,
um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando os seus filhos lhes perguntarem: que significam estas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas ou separadas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Verso 19: no 10º dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, olha o que ele disse ao povo: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós até que tivéssemos atravessado. Ele assim fez para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém? Até aqui feche a sua Bíblia e também os teus olhos, por favor. Pai querido, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Pai, sobre o teu altar. Dá a nós, Senhor, o entendimento, a aplicação da tua palavra. Enquanto eu prego aqui, Senhor, que o Senhor fale aos corações do teu povo. Traz ânimo, Senhor, traz renovo, traz esperança. Senhor, em nome de Jesus, alcança aquele que veio hoje aqui a fim de ser alcançado pelo Senhor. Que a tua palavra, Senhor, não volte sem antes cumprir o propósito para o qual está sendo ministrado aqui nesta noite. E que tudo, Senhor, que fizemos e que faremos aqui neste lugar, seja estritamente para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amém. Moisés havia morrido, Josué foi levantado como sucessor, estava agora à margem do rio Jordão, com uma média de 1 milhão de pessoas, de israelitas, conduzindo e liderando este povo agora, chamado povo de Deus, para a promessa que Deus havia feito a Abraão, Isaque e Jacó, e essa promessa que vinha perdurando e dando sequência à descendência de Deus, a promessa da terra prometida. Canaã está logo ali, porém tem um obstáculo na frente do povo de Deus e da terra prometida, que emana leite e mel, a terra onde o povo de Deus seria saciado, abençoado, próspero, se obedecessem ao Senhor. Josué agora está com este povo recebendo instruções de Deus para atravessar aquele lugar, para chegar na terra prometida. Você conhece a história, eu vou ser aqui bem resumido nesse detalhe. E aí Deus, ele vai fazer um milagre extraordinário, como ele já havia feito no passado com Moisés. Você lembra muito bem que na fuga do Egito, quando eles chegaram diante do Mar Vermelho, Deus abriu o mar para que eles passassem em terra seca. Isto é um milagre extraordinário. Agora eles estão numa nova geração, um povo que nasceu durante a trajetória, a travessia do deserto, um povo que está ali ouvindo os seus pais sobre este Deus está conduzindo o povo, está dizendo: Josué, agora se prepare, porque eu tenho algo a fazer, santifiquem-se, separem-se, porque eu vou me manifestar. E você conhece, Deus, ele agora, assim como abriu o Mar Vermelho, ele abre agora o Jordão, e agora ele faz um grande milagre novamente,
abre as águas, separa as águas do Jordão, para que toda aquela população de 1 milhão de pessoas ou mais pudessem passar em terra seca e pisar na terra prometida. Durante esta travessia acontece isso aqui que nós lemos. Deus fala algumas coisas com o povo. Josué fala para que escolha 12 homens, escute bem, e escolha um de cada tribo. São homens selecionados, são líderes selecionados, são pessoas selecionadas para fazer aquilo que o Senhor tem. Ei, deixa eu abrir um parênteses já para você aqui nesta noite. Deus tem coisas grandes para fazer na minha e na tua geração. Deus tem coisas novas para fazer no meio do nosso povo. Deus tem salvação para dentro da nossa família. Deus tem salvação para dentro do nosso círculo de amizade, de convivência. Deus tem cura, tem milagre, só que tem um negócio. Deus, Ele sempre vai contar com homens e mulheres selecionados, que escutam e atendem o chamado do Senhor. Quando Deus chama a minha e a tua vida, ei, é necessário que haja um ouvido desobstruído, desentupido, para ouvir o chamado de Deus. Quando Deus chama, é necessário que haja um coração voluntário para dizer: sim, Senhor, eis-me aqui o teu servo, a tua serva te ouve. Ei, Deus, Ele pode fazer o que Ele quiser sozinho, mas Ele escolheu a minha e a tua vida para, através de nós, fazer grandes sinais nesta terra. Ele escolheu 12, separa 12, fala para eles pegarem pedras. Primeiro, fala para eles pararem lá no meio do Jordão, enquanto o povo atravessa. O povo atravessou, e depois Deus vai falar para eles: agora fala para eles pegarem estas pedras. É ordem de Deus, irmão. Tem coisa que Deus nos pede que a gente não vai entender agora. Talvez você está aqui porque você foi convidado por alguém para estar aqui hoje. Talvez você está aqui conosco hoje no culto, não sabe nem por que você caiu aqui neste lugar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não sabe, mas Deus já sabia, Deus já tinha agendado a tua visita para sentar aí e ouvir a palavra do Senhor. Deus fala: pega agora e mande com que eles tragam estas pedras. E então Josué pega estas pedras, e agora ele faz um memorial com estas pedras. Ele faz um altar, algo que Deus mandou ele fazer. O que é memorial, pastor Carlos? Memorial é fácil, é algo que nos trará memórias. Pronto. Lá nos Estados Unidos tem um muro de mármore preto, memorial da guerra do Vietnã. Todo filme do Vietnã, de guerra, o que tem a ver com esse assunto, de alguma forma, em algum momento eles filmam aquele muro de quilômetros, um muro grande. Não sei se alguém aqui já viu ou não. É um muro preto, bonito, de mármore, porém cheio de nomes. Quase 60 mil nomes de soldados que entregaram as suas vidas na guerra do Vietnã pelo país. Por que é que está lá? Alguém pode achar tão abstrato, tão desnecessário, mas está lá porque é importante para trazer a memória para alguém que aqueles soldados guerreiros batalharam, lutaram, entregaram as suas vidas pelo seu país e estão lá para serem relembrados. Deus agora está dizendo para este povo, para Josué: fala com que eles tragam as pedras, e você agora amontou essas pedras, e nós lemos o texto, que isso serve como um sinal, servirá como um sinal para vocês, e quando os vossos filhos perguntarem o que significam estas pedras, então vocês vão falar o que elas significam. Respondo que as águas do Jordão foram interrompidas diante da aliança, da arca da aliança do Senhor. Primeira coisa que eu quero dizer para você aqui, ou segunda, ou terceira, já estamos falando tantas coisas. O que é que significa, irmão, um memorial de Deus diante de nós, diante dos homens? O que significa o memorial de 12 pedras? Para este povo aqui significava lembranças. Lembrança do que um Deus poderoso pode fazer. Eu quero dizer para você que esse Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O memorial precisa estar diante de nós. E hoje, a Páscoa nada mais é do que um memorial. Quando nós celebramos esta data, é um memorial daquilo que Cristo fez. Porque sim, Ele já morreu, e Ele já ressuscitou, e Ele agora vive eternamente para todo sempre. O sepulcro está vazio, Ele vive.
Hoje é o dia que nós celebramos isto. Mas para este povo eles tinham que passar adiante, que o Deus dos seus pais era um Deus todo-poderoso, capaz de fazer milagres extraordinários. Os filhos talvez não veriam mais esses sinais, mas o memorial, quando eles vissem, eles iam perguntar o que era, e era para dizer: é um Deus que faz milagres. Eu não sei se você já experimentou milagres do Senhor. Eu não sei se você, na tua trajetória, já vivenciou milagres da parte de Deus. Eu sei que se eu perguntar aqui, muitos vão levantar a mão e dizer: eu já vivi milagre, pastor Carlos. Eu já vivi milagre, o Senhor já curou na minha família. O Senhor já me curou. O Senhor já proveu no financeiro quando eu estava a ponto de perder o meu apartamento, a minha casa. Eu estava a ponto de passar necessidade, alguém bateu e levou. Eu estava precisando, eu estava a ponto de tirar a minha própria vida. Quantas vezes nós já ouvimos estas coisas e de repente algo aconteceu e eu desisti, eu abandonei, porque Jesus chegou na hora certa. Assim como Abraão estava lá com a faca preparada para imolar Isaac, para oferecer Isaac, e aí diz o anjo na hora, a voz brada e diz: não, Abraão, não mate o menino. Pronto, Deus já tem o que Ele queria de você. Agora olhe para o lado, o cordeiro já foi provido, está ali. Sabe por quê? Porque Deus, quando provê algo nas nossas vidas, não é antes e nem depois, é na hora certa. O memorial estava ali para mostrar o quanto esse Deus é poderoso e pode fazer milagre. Então, se você está, irmão ou minha irmã, se você está precisando de um milagre e você ainda não teve este milagre na sua casa, não desista. Este milagre pode chegar, pode bater a sua porta. Só que você precisa ter fé para acreditar. Esse memorial era para explicar que Deus é um Deus que faz milagres, que o nosso Deus não é um Deus como de tantas histórias que contam por aí, não. Os milagres dele são verdadeiros e até mesmo a história pode provar. A arqueologia já consegue provar, a história humana, a ciência, o conhecimento humano já consegue provar tantos milagres que estão revelados na palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é um Deus de milagre, que você precisa olhar para este dia, o dia da ressurreição do Senhor, como um memorial de um Deus vivo e que fez milagre no passado, e que faz milagre no presente e fará milagre no futuro. Só que eu vou falar uma coisa para você agora que parece até paradoxo, que este mesmo Deus que faz milagre, apesar de Ele ter todo o poder e fazer aquilo que Ele quiser, Ele pode também não querer fazer um milagre extraordinário na nossa vida. E aí por isso que nós cantamos: se Ele faz, Ele é Deus; se Ele fizer, Ele é Deus; se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós já cantamos esta canção aqui, porque esse Deus, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Este memorial aqui também servia para eles, para mostrar aquilo que Deus já havia feito. Eles olhariam para o memorial e eles então lembrariam e saberiam que Deus é um Deus que já fez milagres extraordinários. E mesmo que Ele não esteja fazendo hoje na minha e na sua vida, é porque Ele já fez no passado. Labassomandácia. É por isso que Jeremias em Lamentações ele vai escrever. Ele está vivendo um período tão conturbado na sua vida, e ele poderia pensar em tantas coisas ruins. Ele não tinha esperança em volta de si para continuar profetizando. Mas ele disse lá em Lamentações capítulo 3: eu quero trazer à memória somente aquilo que pode me dar esperança. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas vezes a gente se dá por derrotado, a gente anda como um derrotado, a gente vive como um derrotado, muitas vezes porque a gente quer. É fruto daquilo que a gente coloca na nossa mente, porque o nosso Deus é um Deus vitorioso, é um Deus poderoso, é um Deus que abriu o mar vermelho, é um Deus que abriu o Jordão. Ele já fez grandes maravilhas no meio de nós. Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele já fez, e nós precisamos olhar para aquilo que Ele já fez e ter esperança.
trazer à memória o que pode me dar esperança. Todos os grandes milagres que você vai encontrar na Bíblia. Aí você vai ver no Antigo Testamento milagres extraordinários, quando o profeta Elias manda chover fogo do céu, ou cair fogo do céu, consumir os homens que eram adversários ou inimigos. Quando você vê Eliseu e os grandes milagres, ressurreição, quando você vê grandes sinais da palavra de Deus, você vai perceber que Deus é um Deus que faz. E aí você pode hoje se questionar, mas e hoje, pastor Carlos? Eu preciso desse milagre hoje. É por isso que eu estou dizendo para você que você hoje, na Páscoa, na ressurreição, no Pessá, no livramento, você tem o maior milagre. Você já foi libertado da morte, você já foi libertado do pecado. O maior inimigo ele já venceu. A Bíblia fala que a morte foi aniquilada, foi derrotada pela vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Na ressurreição ele já nos ergueu, já nos abençoou nas alturas celestiais, nas dimensões celestiais, com todas as bênçãos celestiais. Nós já somos mais do que vencedores. Então se Ele faz, Ele é Deus. Mas se Ele não faz, Ele continua sendo Deus, porque Ele já fez. E o memorial está aqui, ó, diante de nós. É por isso que você tem isso daqui, irmão, para você se debruçar, para você olhar e você ver que todos os grandes sinais da palavra de Deus era uma revelação progressiva. Era quando Deus se revelava ao homem de ponto a ponto, de gota a gota, até chegar na revelação plena e perfeita que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hebreus no capítulo de número 1 fala: no passado Deus falou com os homens de várias maneiras. Deus falou com vocês de várias formas, através dos profetas. No passado Deus falou com os patriarcas tete a tete. Só que agora, o escritor aos Hebreus fala, capítulo de número 1, Ele vos falou pelo Filho, o seu Filho Jesus. Tudo aquilo que Deus fez, irmãos, da história, na palavra de Deus, era para que se cumprisse a maior profecia de todos os tempos. Outro motivo de haver um memorial naquele tempo, naquele momento, para que servia também? Para que eles não se esquecessem de Deus e dos seus atos. Lembre-se, nós lemos no texto, quando os vossos filhos perguntarem, no futuro, tem duas vezes na nossa leitura, no futuro, quando os vossos filhos perguntarem, na curiosidade de uma criança, quando vê um altar, um memorial, vocês vão ensinar aquilo que Deus fez, vocês vão transmitir as verdades, vocês vão transmitir a revelação, vocês vão comunicar os grandes feitos. Há um perigo de esquecermos de Deus e dos seus atos. Por isso que nós temos que levantar diante de nós memoriais. Nesse tempo aqui eram pedras levantadas depois do Jordão, para que aquela geração pudesse olhar e lembrar. Mas hoje, eu e você, não precisamos mais deste monte de pedras. A palavra diz que nós temos uma, chamada de pedra principal de esquina, pedra angular, que foi rejeitada pelos edificadores, que são os judeus, porque eles não aceitaram Jesus Cristo como o Messias, o ungido de Deus. João capítulo 1 fala que Jesus, o Messias, o escolhido, o ungido, melhor dizendo, veio para os seus, mas como os seus não aceitaram, então foi dado a mim, a você, a nós, o direito de sermos chamados filhos de Deus. Alabacandarabassou. Nós não precisamos mais levantar pedras no quintal de casa. Nós não precisamos levantar pedras no altar da igreja, porque a pedra fundamental, principal, a qual a igreja está edificada sobre ela, é aquela que hoje o mundo está, aleluia, relembrando da sua morte e ressurreição. A pedra fundamental é Jesus Cristo de Nazaré. E todas as vezes que eu e você olharmos para essa pedra, nós não seremos confundidos. Se você tem dúvida sobre igreja, denominação, discussões teológicas, usos
e costumes, polêmicas da internet, enquetes evangélicas, gospel, isso ou aquilo. Se você tem dúvida, se você começa a olhar uma dúvida, já vem outra, já vem uma polêmica, já vem outra, eu quero dizer para você, se você olhar para essa pedra, se você olhar para Jesus Cristo Nazareno, a sua palavra, a sua vida, os seus ensinos, o seu memorial, você jamais será confundido. E se você olhar para esta pedra, você não vai esquecer do Senhor. Ah, pastor Carlos, eu não vou me esquecer não, pastor, eu sou muito crente. Eu sou muito firme, eu jamais me esquecerei de Deus e os seus atos na minha vida. Ei, você já ouviu falar do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um camarada. Se alguém aqui pode dizer que é um bom crente, está alguns quilômetros luz daquilo que foi o apóstolo Paulo. Você pode ter certeza disso. É só você ler, estudar a biografia desse homem, a vida desse homem, o apostolado desse homem. E esse homem vai dizer: ei, você que está em pé, ele está dizendo isso para a igreja de Corinto, você que está em pé, você que acha estar em pé, você que julga estar em pé, ele fala: cuide, para que você não caia. Você sabe por que era necessário que o povo olhasse para aquele memorial, ensinasse os filhos a olhar e acreditar, porque senão esqueceriam de Deus. E aí você vai dizer: mas pastor, Deus acabou de abrir o Jordão. Então você vai ler no livro seguinte, em Juízes, que a outra geração se esqueceu de Deus, que a geração seguinte a essa se esqueceu de Deus. É por isso que você vai ver Josué se levantando diante do povo, dizendo: olha, vocês precisam escolher hoje a quem vocês irão servir. Ele como líder, ele está dizendo: eu e a minha casa já tomamos a decisão, já decidimos, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É daí que vem esse texto tão conhecido, está lá, Josué. E vocês servirão a quem? Vocês precisam escolher a quem servir. E se vocês escolherem Deus, então o Senhor, o Criador, o Todo-Poderoso, então vocês vão guardar as suas leis, os seus estatutos, os seus caminhos, tudo aquilo que Ele pede para nós. Aí você vai ver, quem está estudando aqui na escola bíblica, está estudando Deuteronômio, aí você vai ver que é por isso que Deus lá naquele povo está fazendo uma aliança, dizendo: aquele que crê, aquele que obedecer, será abençoado, mas aquele que não crê, será amaldiçoado. Ele está falando que nesta aliança era necessário tomar uma posição, uma decisão, para que a partir disso, ali em Canaã, desenrolaria todo o processo das suas vidas. Ele está dizendo que é necessário ensinar. Ei, pai, mãe que está aqui nesta noite, o que é que você está ensinando aos seus filhos? Se fosse fácil, se fosse muito natural lembrar de Deus, não seria necessário erguer um monumento, erguer um memorial de pedras. Se não fosse natural do ser humano, escute bem, esquecer de Deus, da sua palavra, dos seus atos, dos seus feitos, não seria necessário um memorial de Deus. E você vai ver que toda a história de Israel, Deus ele vem cobrando, ele vem fazendo aliança, o povo vem caindo, o povo é aprisionado, o povo é oprimido pelos inimigos. Deus levanta juízes no tempo dos juízes, depois Deus levanta reis, depois Deus levanta profeta para falar com o povo. Depois você vai ver que vem João Batista anunciando, profetizando a vinda do Messias.
raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vem João pregando, anunciando, endireitando as veredas. Depois você vê o Filho do Homem chegando e no primeiro sermão dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Depois você vai ver a igreja primitiva doutrinando ali os discípulos, as cartas de Paulo, Pedro, Tiago, João. Você vê na Bíblia inteira Deus fazendo com que o homem volte, com que o homem ore para Ele, com que o ser humano deixe as coisas do Egito para o lado, para trás, e que foque na presença dEle. Se não fosse tão natural do homem e da mulher, humanos, se esquecerem de Deus, não seria necessária tanta cobrança para nos focarmos e adorarmos somente um único Deus. Isso aqui é muito forte, irmãos. E é nesse dia de Páscoa, de ressurreição, que eu quero perguntar para você, não precisa responder: o que é que nós estamos passando aos nossos filhos? O que é que nós estamos ensinando? Que caminho, que vereda, que direção, que princípio, que valor, que Deus que nós estamos apresentando a eles? Porque se eu e você, pais e mães, se eu e você que somos responsáveis pela sua educação, pela sua criação, pela formação do seu pensamento, do conteúdo dentro deles, se nós não mostrarmos este Deus como Deus mandou fazer, se nós não transmitirmos isso a eles, o mundo vai arrebatá-los nas suas garras. O conteúdo do mundo vai parar na mente e no coração deles. Já ouvi isso, que o coração de uma criança é de quem chega primeiro. Já ouvi falar que uma criança é muito pura, ele está com a sua mente ali como se fosse um computadorzinho com HD, está formatado, está vaziozinho. Aquele que chegar primeiro e colocar dados ali dentro, informações, é aquilo que vai ficar e vai se perpetuar. Nós precisamos falar de Jesus, precisamos falar do altar, precisamos falar do memorial das pedras, daquilo que pode trazer a esperança. Precisamos compartilhar a nossa maneira. Pastor, mas eu não sei falar da Bíblia, eu não sei pregar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que nós precisamos compartilhar, mostrar esse Deus bom, poderoso, justo, amoroso, que ama, que perdoa, que salva, que cura, que batiza com o Espírito Santo. Quem está entendendo isso diz amém. O altar também é necessário para nos lembrar que o nosso socorro vem do Senhor em momentos de crise. Ele vem em nosso socorro. Quando eles olhavam para aquele altar, eles saberiam que se precisasse abrir algo na frente deles, eles não iam recorrer a outros deuses, mas a um Deus dos pais, ao Deus verdadeiro, ao Deus que abriu o Mar Vermelho, ao Deus que abriu o Jordão. Ei, eu quero dizer para você que o meu Deus, o teu Deus é poderoso. Aquilo que você precisa, ore, busque. A Bíblia fala em Tiago: aquele que está aflito, aquele que está triste, ore, busque. Aquele que está precisando, clama. Deus não está tão longe que não possa ser encontrado, diz a palavra de Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago também vai dizer que se eu e você somos aqueles que pedimos as coisas, mas não cremos naquilo que falamos com Deus, nós seremos como as ondas do mar, que o vento leva e traz, não sabe onde vai, para onde vai, nem de onde vem, nem para onde vai. Mas que se nós cremos num Deus vivo e verdadeiro, um Deus que mandou o povo do passado levantar memorial para lembrar dele. Hoje nós temos o maior memorial. Aquilo que você precisa, Ele é fiel, Ele não vai te abandonar, jamais te abandonou. Ele vai ouvir a tua oração, Ele vai atender ao teu clamor. Ah, pastor, mas eu estou há tanto tempo pedindo, eu estou buscando. É no tempo dele. Mas o socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Pastor Carlos, mas eu queria um carro novo, porque o meu já está velho. Porque, irmãos, eu estou pregando aqui, e aí tem gente que pensa assim: não, é só, que leva só para o lado espiritual. Que você quer ministério, você quer dons, você quer crescer, você quer desenvolver. Mas tem gente que está pensando no carro que está velho. E não tem problema nisso, Deus sabe que o teu carro está velho. E Ele é o dono do ouro e da prata. E você sabia que Deus é um Deus que gosta de presentear os seus filhos? Você sabia que Deus é um Deus que Ele faz aquilo que você não... que Ele faz além, diz a palavra Efésios, Ele faz abundantemente além daquilo que pedimos e pensamos?
Então por que você está limitando o teu Deus? Se você precisa de um carro, se você precisa de uma moradia, se você precisa de transporte, se você precisa de algo para ter mais dignidade na sua vida, ei, você não está cobiçando, desejando coisa para se aparecer, você não está querendo ser um magnata nesta terra, você não está a fim de acumular riqueza, não, você está querendo mais dignidade para a sua vida, é isso? Então peça, por que limitar o que o teu Deus pode fazer? Busque dele. Busque dele, se prepare, seja fiel, a oferta, dizima, semeia na obra dele, estende a mão ao necessitado, compartilhe o que você tem, e você vai ver aquele que faz milagres, aquele que quando olhou e falou assim: o que vocês têm para a gente alimentar a multidão? Ah, Senhor, não vai dar, porque só tem 5 pães e 2 peixinhos, e ele disse: então tá bom, porque para mim o pouco é necessário, com 5 pães e 2 peixinhos, o que é que você tem na sua mão para entregar para ele? Ele é capaz e poderoso para multiplicar na sua vida. Quem recebe isso, dê um aplauso ao nome de Jesus. Para encerrar, irmãos, porque o nosso tempo já chegou, eu olho para esta palavra aqui, sobre tudo aquilo que eu falei para você aqui agora. Eu entendo que uma das grandes verdades que está aqui neste texto, porque é que o memorial foi levantado lá no povo de Israel, porque que o memorial está sendo levantado hoje nas nossas vidas com a ressurreição do nosso Senhor, aliás, a lembrança desta ressurreição, porque como já disse no início, nós sabemos disso e lembramos disso todos os dias. Sobretudo Deus gostaria, irmãos, de ser lembrado. Escute bem isso, guarde isso no seu coração. Hoje é apenas um dia comemorativo. Hoje, por isso eu disse no início, às vezes me dá um constrangimento de ver pessoas que somente nesta data querem olhar para o Senhor com carinho e ternura e amor. Mas a palavra está nos dizendo hoje que desde os tempos antigos e no tempo presente, o Senhor manda a gente levantar memorial diante dEle, e manda a gente passar isso para as próximas gerações, porque Ele queria ser lembrado de geração em geração. O Senhor queria ser lembrado, adorado de geração em geração. É por isso que desde as 12 pedras do Jordão até o dia de hoje, nós estamos aqui porque de alguma forma o ensinamento, a palavra, a revelação deste Deus vivo e poderoso foi passando de geração em geração, e é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós pregamos a palavra, é por isso que nós evangelizamos, é por isso que nós ofertamos ao Senhor, é por isso que nós ministramos a ceia do Senhor, é por isso que nós batizamos nas águas, é por isso que nós anunciamos a salvação, e é por isso também que nós celebramos a Páscoa, que é a ressurreição do Senhor, porque Ele queria ser lembrado de geração em geração. E quer saber de uma coisa? Aquela pedra do passado, daquele altar, hoje é você, sou eu, é este irmão que está do seu lado. Porque quando o mundo aí fora olhar, não vai mais olhar para um monte de pedras do Jordão. O mundo aí fora não entra em uma igreja para ouvir a palavra como eu e você, mas o mundo aí fora vai olhar para mim e para você aonde quer que andamos aí fora, e eu e você somos chamados pelo apóstolo Pedro, na sua primeira carta, de pedras vivas, na construção de uma igreja, de um corpo espiritual. Hoje eu e você somos as pedras. Ei, eu quero que você entenda isso. Jesus está chamando esta geração para ser uma pedra viva, para ser um memorial, para refletir a sua glória, como disse o pastor Tiago aqui antes. Quem já recebeu, quem já pisou no Santos dos Santos, pode vir o louvor para cá, vamos adorar para encerrar. Quem já teve experiência com Deus, a ponto de ser transformado. Ah, eu já tive, pastor, eu já tive. Então está na hora de você olhar para esta experiência
experiência, porque é um memorial na sua vida, e se levantar novamente e buscar novas experiências. Ah, pastor, eu nunca tive. Então se prepare, porque Deus quer dar experiências novas para você, para que você seja cheio, revestido do Espírito Santo, e seja uma pedra viva para ser memorial aí para fora. Quem está entendendo diz amém. Fica de pé comigo nesta noite. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é uma pedra viva do Senhor. Você acredita nisso? Alabaçou mandarabaçou mandácia, derraçou mandácia. É tempo, igreja, de sairmos dos ritos, dos rituais, das datas, das coisas, e é tempo de um encontro genuíno, de um encontro verdadeiro. É tempo de buscar a face, é tempo de aprender do Senhor, é tempo de abraçá-lo, de beijá-lo, é tempo de ser tomado pelo o seu Espírito, é tempo de falar novas línguas, línguas estranhas, é tempo de profetizar, é tempo de ser pedra viva nas mãos do Senhor. E se você deseja isso, vamos adorar a Deus nesta noite. Glória a Deus, pode cantar, pastor. Labaço. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Oh, glória! Mas peço que tua presença aumente. Oh, você que fala em mistérios, começa a falar. Começa a falar. Começa a falar com Ele agora. Oh, não deixa para depois o que você precisa fazer agora. Labaxarabacai. Ele está aqui neste lugar. Oh, eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente. Oh, quem já pisou, mas peço que não tua sabe. presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos dos santos. Não sei mais viver. Ei, traga a memória, traga a memória, traga a memória. O que pode te dar esperança hoje? Quem já pisou do santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou do santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Diga glória para Ele, diga glória. Manda glória para Ele. Manda glória, Ele ressuscitou. Oh, Ele está vivo. Ele vive, Ele está aqui, Ele anda pelo meio da igreja. Apocalipse diz que Ele anda pelo meio dos candelabros. Ele anda pelo meio da igreja, Ele visita a igreja. Ele sonda os corações. Oh! Sinta Ele aí. Receba Ele aí. Oh, xarabalabacamandarabaçou.
Eu tenho saudade quando eu falava em línguas. É hoje que você precisa falar. Eu tenho saudade quando eu chorava na presença do Espírito. É hoje, Ele está te esperando para chorar contigo. Eu tenho saudade de pular, de dançar. Não é amanhã, é hoje, é hoje. Traz a memória, levanta o memorial do teu coração agora, e começa agora a falar com Ele neste momento. Ele é basubicante, ele é bacaio. Só você e Ele aqui, é só você e Ele. É só você e Ele, é só você e Ele. Como disse o pastor Tiago, pode ser o nosso último culto. Onde eu posso te encontrar, no santo lugar, no santo lugar, no santo lugar, onde eu posso te encontrar, Como no passado. Santo dos santos, Não, em outro lugar, não mesmo. não sabe viver. Oh, E onde estiver, eu sinto, Pai. clamar pela glória. Que coral lindo, vamos repetir isso. Glória de Deus. Vamos repetir esse coral para o Senhor. Entrega o teu melhor para Ele agora. Lemaço. Pisou, Ei. Santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Só quem pode aplauda o nome de Jesus. Bem forte, bem forte, bem forte, bem forte. Esse é o teu instrumento. Recebe, Pai. Ei, tu vive, tu reina para sempre. Nós sabemos disso, nós declaramos isso todos os dias. O Senhor vive, o Senhor reina para todo o sempre, o sempre. Teu é o reino, tu é a honra, tu é a glória, teu é o poder para sempre, para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Labaçou mandácia. E antes de encerrar, eu quero apenas convidar, perguntar: se alguém entrou aqui hoje, nos visita e não entregou a sua alma ainda a Jesus Cristo, não entregou a sua vida, melhor dizendo, corpo, alma e espírito, ao Senhor Jesus, como reconhecendo Ele como único e suficiente Senhor e Salvador. Se alguém não fez isso ainda, hoje é o dia. E eu quero apenas orar pela sua vida. Levante a sua mão se você entrou aqui e você precisa reconhecer Ele. Se você entrou aqui é porque Ele te escolheu. Não foi você que o escolheu, Ele te escolheu. E eu preciso orar por você hoje. Se alguém está assim aqui, não ainda tem o nome no livro da vida. Apocalipse diz que os livros serão abertos, e entre eles o livro do Cordeiro. E diz que o nome que não for encontrado no livro da vida do Cordeiro, João, que viu isso, disse: eles eram lançados no lago de fogo e enxofre. É
é necessário que o nosso nome esteja gravado, escrito no livro da vida do Cordeiro. Como é que pode acontecer isso, pastor Carlos? Pela fé, pela confissão em Cristo Jesus. Alguém, eu preciso orar para encerrar. Ou alguém que se afastou, parou, já é crente, já é cristão, quer voltar hoje, quer renovar a aliança. Eu preciso orar por você. Tem alguém assim? Levante a mão, por favor, se tem alguém. Não deixe para amanhã, irmãos, o que você precisa fazer hoje. A Bíblia diz: ei, tem alguém? Vem aqui na frente, por favor, vem. Vem chorando, porque o Espírito Santo te consola. Vem chorando, porque o Espírito Santo te consola, te abraça. Nesse lugar, pode chorar, o Espírito te abraça. É o Espírito Santo que te abraça. Oh! Ele te consola. Ele consola, Ele é o Consolador. Oh! Isso. Lama súbia. Ele é machandarabacamandarabassou. A igreja, levante as mãos. Há mais alguém que precisa se render. Deixe o orgulho de lado. Não é hora de ter orgulho, não é hora de ter vergonha. É hora de se humilhar diante daquele que vive e que reina para todo sempre. É hora de tirar agora a coroa e se dobrar. Vem. Pode vir, porque Ele te espera. Jesus te abraça. Lá mandará macandará. Oh! Ei! Oh! Canta um pouquinho, canta. Os obreiros vão orando, vão ministrando. Os obreiros têm liberdade, têm autoridade. Ministrem sobre elas. A festa no céu hoje. A festa é no céu. É por isso que vale a pena, Yuri. É por isso que vale a pena. É por isso que vale a pena, igreja. Oh, pelas almas. Glória a Deus. Mais alguém? Dá tempo. É a última chamada de hoje. Dá tempo. Se você quiser reconciliar, se você quiser chegar aqui no altar, dá tempo. É você e Deus. Alabaxandaraba canta, alabaçou. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia fala que a festa no céu. Quando um pecador se arrepende, a festa no céu. E hoje nós temos 3 aqui, então a festa no céu. Aleluia, você pode aplaudir Jesus. A Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Aleluia.
Deus abençoe vocês que vieram. Os obreiros oraram, a pastora orou. Vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. Nós somos igreja aqui, igreja é família. Estamos aqui para servir, para ajudar vocês.